Olá, esse é o programa TV Câmara Entrevista. Estamos de volta aqui no início do segundo bloco, hoje conversando sobre tributos. Estou recebendo o professor e economista William Retamiro e também o Antônio Elcio, contador da Associação das Empresas de Contabilidade de Jacareí. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui. Bom, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a reforma tributária. Eu gostaria que a gente detalhasse um pouquinho melhor quais são os principais pontos hoje. Eu sei que é uma reforma que há anos a gente escuta falar que é necessária, quer dizer, tem um componente político para realizá-la. Mas quais são os pontos hoje, assim, o gargalo dessa questão tributária no Brasil e que não poderiam ficar de fora? E primeiro, simplificar. A legislação, a gente ouve falar muito de milhares de leis que são editadas, e são mesmo. Você tem diariamente uma lei nova saindo, uma portaria, um comunicado, uma resolução. Então, isso deveria ser simplificado, ser uma coisa mais uniforme, mais igual entre todos os estados. Essa guerra fiscal que a gente falou no começo, que gera tudo isso. Então, o estado que ele é o fornecedor da mão de obra, vou colocar mais a São Paulo, né? Que é o estado de origem, que ele exporta o produto, ele acaba se defendendo do estado que vai receber essa matéria-prima, e isso virou um círculo vicioso. Então, a primeira coisa seria simplificar a forma como é feito, não ter essa edição, a mudança de regras, né? Que você tem o tempo todo em relação a tributos, porque isso cria mais problema. Você acaba criando, já tem uma pesquisa que nós perdemos, acho que quase 3.000 horas por ano para atender as obrigações acessórias que o governo impôs às empresas. Então, essa complicação, ela tinha que ser simplificada. É um começo. E a partir daí, definir regras claras para todos os estados e tentar simplificar. Eu acho que quanto mais você simplificar, mais fácil o contribuinte ele vai entender como pagar aquele imposto, vai saber o que ele está pagando. Eu acho que seria o início para começar. William? Bom, de fato, acho que a simplificação é o caminho para poder inibir muitos outros problemas que nós temos, né? Nós tivemos avanço na questão de sonegação, né, com a implantação da nota fiscal eletrônica, né? Então, nós verificamos sempre que eleva-se muito a arrecadação. Sabemos que a elevação da arrecadação também, embora nos incomode muito quando ouvimos falar, que, se não me engano, hoje chegamos a 980 trilhões de reais, 980 bilhões de reais de impostos, né, de acordo com o impostômetro. Daí a gente olha esse número e fala, qual a sensação que eu tenho, né? Isso é revertido para nós, para a sociedade como um todo ou não? E realmente essa simplificação, ela poderia, além de elevar, coibindo ainda mais a sonegação, ela poderia também proporcionar a sensação do público de poder sentir os benefícios daquilo que ele paga, né? Porque a grande indignação, quando a gente fala de tributação, impostos, né, já nos dá aquele calafrio, né, nos dá um arrepio. Quando vamos discutir com um empresário, vamos prestar consultoria para empresários, né, e entra na questão tributária, vamos desenvolver um plano de negócios e vai se discutir a questão tributária, fica ainda aquela cultura e coisa penosa, né, cansativa, né? Então, a simplificação dessa reforma ampla e para poder facilitar o entendimento e o acesso, né, aos benefícios públicos decorrentes da tributação, eu acho que seria realmente um grande caminho para poder ter uma melhor associação de se pagar o imposto e ter o seu benefício também. Pensar a questão tributária não somente como uma forma de saída, mas também o retorno desse projeto, desse tributo. Professor, o senhor tocou aí num ponto que é muito importante, que é uma sensação de quem paga o imposto, assim, quase em geral, de que ele não tem um retorno desse investimento, né? Assim, a gente paga o imposto, mas os serviços ofertados pelo Estado, em geral, não estão... as pessoas têm a sensação de que eles não são ofertados de uma forma adequada, né? O ano passado, aquelas manifestações em junho, uma das coisas, as pessoas pediam mais saúde, mais educação, mais segurança. E a classe média, que também se sente muito, vamos dizer assim, prejudicada com a questão do imposto, a alíquota, que pesa muito, muitas vezes recorre à terceirização desses serviços, né? A saúde através de um plano de saúde, a segurança
através de uma segurança privada ou vão morar em condomínios, que são fenômenos até urbanos, né? Até a forma como a gente está vivendo em sociedade. Educação, colégio particular. Como é que a gente... Essa é uma sensação muito forte. Ela envolve também não só uma questão do que o Estado nos retorna, mas até uma concepção de qual que é o papel do Estado. Como que vocês analisam isso? Essa é uma relação muito difícil. A história do processo brasileiro, do processo econômico brasileiro, nós vemos que sempre foi dada prioridade, desde Getúlio Vargas, JK, que a grande prioridade foi dada à questão do produtor, das grandes indústrias, né? Com o meio de que se gerasse emprego e renda, que de fato aconteceu. Mas chega um momento, como todo o sistema capitalista, ele tem o seu momento de crise. Nós tivemos em 2008 uma crise mais financeira e ao longo dos anos 80 nós tivemos uma crise muito grande de emprego, né, decorrente do baixo crescimento e até mesmo crescimento negativo, como se fala na linguagem de economia, nos anos 80. O que acontece? Essa sensação do não retorno dos impostos, ela é agravada justamente por esse motivo que você comentou. Eu tenho que fazer ações paralelas para suprir aquilo que o Estado deveria estar suprindo, que é a educação, saúde e outros benefícios que, relativamente, é um dever do Estado cumprir com isso, né? Então, a indignação, a insatisfação, ela se dá muito decorrente de que a demanda social é muito forte. E ao longo da história da economia brasileira, sempre foi trabalhada uma seguinte situação da economia, que a demanda é sempre maior do que os recursos que estão disponíveis, né? Então, essa questão, daí nós retomamos a questão dos benefícios fiscais, né? Quando nós desoneramos uma alíquota, uma determinada alíquota, nós não estamos atendendo uma área social. E quando entra no momento de crise, o que alimenta o Estado? O que alimenta o Estado são os tributos. E se nós temos problemas de arrecadação, quer seja pelo baixo crescimento econômico, quer seja pela questão de sonegação, quem vai sofrer lá na ponta é a sociedade como um todo e a classe média, que é a grande classe social, digamos assim, na maioria das vezes desafetada, porque é uma das maiores participantes na questão dos tributos, né? Ela se sente diretamente indignada e insatisfeita decorrente dessa falta de demanda, dessa falta de atendimento às suas demandas sociais, né? E tendo que ver questões particulares para poder supri-las. Então, quando se compara, até tem uns ditados, né, que se diz: eu aceitaria pagar mais impostos se eu tivesse o benefício desse imposto que é recolhido. Então, eu acredito que passa por uma questão educacional, em compreender para que servem os tributos, para poder também evitar sonegações, evitar meios para se pagar menos tributos, quer seja de aspectos até mesmo que perpassa legais, o nosso colega contador pode dizer um pouquinho melhor, mas a cultura que nos foi colocada é a seguinte: pagar imposto é penoso, é doído, mas qual o benefício desse tributo, né? E se nós trabalharmos para pagar menos, qual é a consequência social que terá no futuro? Então, voltamos à necessidade da reforma ampla para poder se trabalhar, porque é também uma reforma tributária necessária, mas que não somente no aspecto tributário, mas também educacional e de consciência social para desenvolvimento econômico, porque nós sabemos o seguinte: crescimento econômico é gerar riqueza, e desenvolvimento é fazer com que essa riqueza se transforme em qualidade de vida, de forma benéfica. Então, a reforma tributária tem que trabalhar para essa questão de melhoria de qualidade de vida, mas para poder melhorar a qualidade de vida, tem que crescer antes. Porque a gente, ao mesmo tempo que tem essa queixa, nunca, por exemplo, alguns setores, o mercado de luxo no Brasil nunca cresceu tanto como cresceu nos últimos anos. Nunca houve um investimento tão grande em políticas sociais também. Por isso que eu pergunto, será que não é uma concepção de Estado? Tem pessoas que entendem que o Estado não deva ser tão generoso. Tem pessoas que entendem que cabe à iniciativa privada as regras do mercado, a mão invisível do mercado, e que o Estado deveria só regular o mercado. Quer dizer, então, como questão de fundo, não é isso que está sendo discutido? Vocês não acham que a ideia de qual que é o papel da utilização desse dinheiro dos impostos quando eles voltam para a sociedade? Mais do que se está arrecadando muito ou não? Acho que quando você tributa, vamos colocar aí, quase que 50% da renda de uma maneira geral, você tem a obrigação de oferecer um serviço de qualidade. Mas o serviço que a gente fala é saúde, segurança, mobilidade urbana, que hoje está bonito falar mobilidade urbana, né? Transporte, de qualidade.
Eu acho que eu tenho minha empresa. Se eu não oferecer qualidade para o meu cliente, eu também não vou poder cobrar. Mas se eu cobro, eu tenho que dar um retorno para ele. Então, eu acho que o Estado tem que ser visto dessa forma, que ele é uma empresa que ele cobra para prestar um serviço. E esse serviço hoje, ele não atinge de maneira satisfatória toda a população. Aí pega a classe média, as classes mais baixas. Quem tem condições de pagar um bom tratamento, uma boa escola, que é o mercado de luxo, não tem problema. Mas eu vejo isso, que se ele se propôs a tributar a renda das pessoas, tributar o capital, tributar o ganho, ele tem que dar um retorno para isso. E fazer um investimento não é correto, mas um investimento certo. Às vezes se investe demais em determinada coisa e você tem, por exemplo, a saúde lá capengando, precisando de renda e esse dinheiro, recurso está mal direcionado. Então, eu acho que seria esse o caminho. Um equilíbrio. Um equilíbrio também dessa distribuição desse imposto. De maneira igual, principalmente nisso que a gente precisa tanto, né? Que é saúde, educação e segurança. Se você não tem os investimentos bem feitos nessas áreas, elas vão sofrer. De fato, essa questão de se trabalhar muito a cessão de alguns direitos para o poder privado, né? Vamos pegar, por exemplo, nem tudo que vai para o setor privado se reverte em 100% de benefício para a população. Vamos pegar, por exemplo, a questão das telecomunicações, né? A questão, nós vemos muitas operadoras, nós vemos matérias de vez em quando, que quem lidera o ranking de reclamação no PROCON, muitas vezes são as operadoras de celulares, telefonia em geral. A internet, muitas vezes nós temos aí que tem que ter, nós contratamos um pacote de 10 megas, tem que ser entregue pelo menos 20%, né, daquele que foi contratado. Então, muitas vezes nós temos que fazer essas medições para poder avaliar. Eu particularmente acredito que o Estado ele precisa agir nessas situações, ele precisa intervir, ele tem a função de ser o promotor do crescimento econômico, para que quando chegar a fase de desenvolvimento, melhoria da qualidade de vida, ele possa direcionar de forma adequada, como bem colocou o Antônio, direcionar de forma adequada o que é para a saúde, o que é para a educação. A questão é que trabalhar a educação, trabalhar a saúde, por exemplo, aqui na nossa região do Vale do Paraíba, é diferente comparar com uma região, por exemplo, do semiárido nordestino. Eu estive o ano passado em Maracaçumé, uma cidade do Maranhão, pelo projeto Rondon, e nós podemos verificar a dificuldade de acesso à informação e acesso à saúde, coisas que aqui na nossa região, aqui no nosso município, nós temos relativamente, embora alguns possam reclamar, é relativamente bom em relação ao que nós vimos lá, né? Obviamente não devemos nos conformar, não devemos nos contentar, devemos exigir cada vez mais dos gestores públicos a boa distribuição desses recursos e a boa gestão desses recursos para poder atender as demandas sociais. E essa questão, e como é que vai se atender a demanda social? Por intermédio dos tributos. E a questão de se discutir, querer ou não pagar tributo, nós vemos que é um ciclo vicioso. Porque se não tem tributo, não tem benefício social, porque o poder público não consegue se alimentar. Muito bem, esse é o programa TV Câmara Entrevista. Estamos conversando aqui hoje sobre tributos com William Retamiro, economista e professor universitário, e também com Antônio Elcio, contador e aí representante da Associação das Empresas de Contabilidade de Jacareí. Vamos para o intervalo e no retorno o terceiro bloco final do programa.